Sejam bem-vindos à Escola do Atacado. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço para você se inscrever, já curtir todo o nosso conteúdo, deixar seus comentários e compartilhar com o maior número de pessoas que você acredita que esse conteúdo tem bastante relevância e pode ajudar as empresas, as pessoas a terem um maior conhecimento sobre os processos de negócio dentro do sistema Wintor. Bem-vindo ao webinar, o percentual do CMV. O que deve compor o meu CMV dentro do cadastro da figura tributária, né? Na verdade, o título desse webinar, ele fica até sucinto pela abrangência do tema, pela abrangência do assunto. Eu vou entrar em alguns outros conceitos além da figura tributária, não vamos nos deter somente ao conteúdo da figura tributária. Eu quero avançar um pouco mais, dar maiores conceitos e abrangência e o tamanho da importância do percentual de CMV que é colocado lá dentro da rotina 514 no cadastro da figura tributária. É muito comum nós, em projetos de consultoria, a gente acompanhar e ver muitas empresas usando de forma equivocada ou não sabendo o que coloca dentro do CMV, o que coloca dentro dos percentuais ali da figura tributária. Então, quais são os impactos negativos quando você está fazendo ali a parametrização e se o percentual de CMV que fica lá dentro da figura tributária ele estiver errado? Quais são os impactos negativos de um cadastro feito de forma equivocada? Primeiramente, a sugestão de preço. Você não vai ter uma sugestão de preço assertiva dentro da rotina 201, lá na precificação. Isso vai provocar uma perda, talvez, de margem de lucro ou até mesmo prejuízo do negócio. Pode estar comprometido, às vezes a diretoria está pensando que está ganhando um percentual X de lucro e, na verdade, ele está muito abaixo do que realmente ele deveria estar. A margem de lucro após a venda, ou seja, nas rotinas de apuração de lucro, tanto na 111, na 146, você vai ter uma perda muito grande em cima da margem de lucro, né? Então, se o seu percentual de CMV estiver errado, você vai ter uma perda também significativa na referência da margem de lucro. Vocês vão entender também um pouco sobre a margem de lucro dentro deste webinar de hoje. Não é o foco a gente falar de precificação e margem de lucro, mas não tem como falar de CMV sem abordar também um pouco da formação do preço, da precificação, como que o Wintor trata, e isso também vai ser abordado nesse webinar de hoje. Então, o CMV da rotina 124, lá no balancete, se tiver cadastrado de forma errada, você vai também perder a referência ali do CMV da rotina 124, ele vai ficar totalmente errado e você vai perder a referência. O lucro bruto e o lucro líquido também vai perder a referência porque eles vão ser calculados de forma equivocada e errada dentro do sistema. Então, para começar a falar de CMV, é importante a gente ter uma abordagem sobre os regimes tributários no nosso país, né, da contabilidade no nosso país, que é o lucro presumido, o lucro real e o simples nacional. Influencia totalmente na configuração da figura tributária, o tipo de regime tributário da empresa. Então, uma das primeiras perguntas que é feita durante um projeto de implantação ou o início de uma consultoria do sistema Wintor, nós perguntamos primeiramente e precisamos saber qual é o regime tributário que a empresa tem. Por quê? Porque cada tipo de regime tributário vai ter uma forma de parametrizar dentro do sistema Wintor. Então, vou dar alguns exemplos. Se a empresa ela é do lucro presumido, então ela tem débito e crédito de ICMS, mas não, o PIS e COFINS é cumulativo, ou seja, ele é um percentual sobre o faturamento, ele não é débito e crédito, então ele tem uma forma de ser configurado dentro da figura tributária. Se a empresa for de lucro real, ela tem tanto o débito e o crédito de ICMS e o PIS e COFINS é não cumulativo, ou seja, ele também tem
o aproveitamento do débito e do crédito. Então, para tornar esse conhecimento comum, quando a gente fala débito e crédito, imaginem o seguinte: quando você compra uma mercadoria, quando você vai lá e compra uma mercadoria, por exemplo, por R$10 e ela teve, por exemplo, um 12% de ICMS vindo de fora do estado. Vamos imaginar que eu estou na Paraíba e estou comprando do estado do Rio Grande do Norte. Então, ela vai vir com destaque de ICMS de 12%. Quando a gente fala de crédito de ICMS, nós estamos falando que nessa mercadoria de R$10 vai haver R$1,20 de crédito referente ao ICMS. Então, consequentemente, o custo dessa mercadoria vai ser gravado dentro do sistema Wintor a R$ 8,80. É isso que a gente chama de crédito e de débito. E no momento que a gente for vender essa mercadoria, vamos imaginar que eu fosse vender ela aqui por R$20, ele vai sofrer um débito de 18% ali na saída. Nesse momento, ele vai calcular aqui R$2 e R$3,60, né? R$3,60 que vai ser o débito de ICMS. E aí a empresa, na hora de pagar, ela vai pagar R$3,60 menos R$1,20 que foi no crédito, então ela vai pagar R$2,40 de tributo. Então isso aqui é só para ter uma noção do que é o débito e crédito ali na hora do ICMS. Lógico que eu fiz aqui uma conta de padaria, né, o que a gente chama, uma conta direta. Tem outras variáveis que devem ser levadas em consideração, se tem incentivo, se não tem incentivo, se o produto tinha PIS e COFINS ou não tinha incidência de PIS e COFINS, o regime tributário da empresa, do fornecedor, se comprou de um fornecedor que era lucro real ou se comprou de um fornecedor que era simples nacional, se você tinha direito ao crédito integral na entrada ou não. Isso são assuntos que a gente pode abordar num próximo webinar falando de precificação, porque isso está mais ligado à precificação. Então foi só uma noção aqui para entender o que é o débito e crédito de imposto. Isso funciona tanto para o ICMS, como funciona também para o PIS e o COFINS, tá? Então vamos lá. E o Simples Nacional, que ele não tem nem débito nem crédito e ele tem apenas uma DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. PIS e COFINS tem uma tratativa específica para ele no regime monofásico. Para ter maiores informações é importante consultar um especialista em contabilidade para que ele possa esclarecer e ajudar e passar para nós aí no momento da parametrização, passar para nós qual é os parâmetros de percentuais que devem ser configurados dentro do sistema, ok? Bom, então vamos lá. Agora a gente começa a falar do CMV dentro do sistema Wintor. Então, para você entender como que funciona, nós temos o preço de venda final, que é aquele que está lá na tabela de preço, tá? Vamos levar por base que seja uma empresa que precifica por região, que usa a rotina 201 para precificar. Então é aquele preço base, aquele P-venda base, tá? Lá da 201. Então ele tem o preço final. E aí o que compõe esse preço? Esse preço ele é composto por um custo, ou seja, o custo que é composto pela mercadoria quando ela entra, né? E alguns fatores aqui que envolvem o preço. Então nós temos aqui comissão, nós temos impostos federais, nós temos impostos estaduais, nós temos margem, nós podemos ter o frete, nós podemos ter percentual financeiro e também podemos ter substituição tributária, certo? Então, uma vez que o preço está formado com todos esses elementos aqui, ó, que nós estamos mencionando, todos esses elementos que compõem o preço, e aí agora a gente vai desmistificar os elementos que compõem o CMV. Ou seja, o que compõe o CMV? O CMV ele vai ser composto
ele vai ser composto pelo custo da mercadoria, pela comissão, opcional ou não, mais à frente a gente vai falar sobre isso, pelos impostos federais, pelos impostos estaduais e quando se aplicar a substituição tributária. Então, tudo isso vai ser o CMV. E o que sobra do preço de venda, ele é o lucro bruto. Então, a margem, o frete e o percentual financeiro é o lucro bruto que fica depois que é retirado o CMV. Importante aqui, ó, eu vou abordar de onde vem cada um desses elementos para vocês entenderem a composição e aonde eles estão dentro do sistema Wintor. Então, recapitulando, o nosso CMV, que é o custo da mercadoria vendida, certo? Ou seja, quanto que eu gastei para vender o produto, é o custo, e aqui a gente tem uma regra dentro do sistema Wintor, que é sempre para efeito de CMV será utilizado o custo financeiro do Wintor. Na época de concepção do projeto, do sistema, precisava-se escolher um custo, e o custo que foi convencionado, vamos dizer assim, para compor foi o custo financeiro, que é um custo médio e indexado, tá? Então ele é um custo médio aqui, ó, indexado, tá? Então, hoje a gente não usa mais essa indexação, mas ele tem a opção de ser indexado, tem um parâmetro lá na 132 que faz a indexação deste custo. A comissão do vendedor, conforme a modalidade configurada lá nos parâmetros, ou seja, no momento da venda nós temos condições, o sistema sabe qual é a comissão que vai compor, ou seja, se ela é comissão por cliente, uma comissão por vendedor, uma comissão por lucratividade, uma comissão por desconto, uma comissão por produto, uma comissão por departamento, enfim. Depende de como você configurou, ela vai entrar aqui dentro da composição do CMV. Os impostos de incidência geral, tem um parâmetro lá na 132 que você pode colocar. Este parâmetro, antigamente, na época da CPMF, era o parâmetro que era utilizado para agregar CPMF em toda a transação financeira, né? A gente usava esse campo, eu vou falar dele daqui a pouco, mais à frente, qual é o parâmetro que é de incidência geral. E nós temos os impostos estaduais e impostos federais que estão dentro da figura tributária lá na 514, que ele é um percentual sobre o preço de venda da mercadoria. E aonde se aplica, ele agrega também a substituição tributária. Somente aonde é aplicável a substituição tributária, ele aplica e ele é somado ao CMV. O Wintor, ele grava esse CMV a cada venda, então você tem esse valor lá gravado na tabela PCMove e consegue visualizar ele através da view de vendas também, da view de faturamento, ok? Então, o lucro bruto é igual ao CMV, preço de venda menos o CMV é igual ao lucro bruto. Esse percentual financeiro aqui, ó, que é interessante abordar, ele é o indexador das colunas de preço. Se você se lembrar, lá na rotina 201, você tem 7 colunas de preço. 7 colunas. Então, nós podemos indexar, criar uma variação entre a coluna 1 e a coluna 2. Eu posso ter um percentual financeiro aqui de variação. Da 2 para a coluna 3, eu posso ter outro percentual aqui de variação. Então, você pode fazer uma variação entre a coluna 1 e a coluna 7, vários percentuais, é esse percentual aqui. E o frete que veio da rotina 519, que é o cadastro da região, ele vai somar
aqui no seu lucro bruto. E a margem, ela vem lá da margem ideal, lá da precificação, né? Ela, na sugestão de preço, a margem ideal, ela entra e a margem é calculada no momento que você coloca o preço de venda lá, ele vai calcular qual é a margem de precificação, certo? Então, com isso, o lucro bruto, é importante a gente levar em consideração o seguinte: é através do lucro bruto que a empresa vai fazer o pagamento de todas as suas despesas, ou seja, todas as despesas operacionais, elas serão pagas através do lucro bruto, ou seja, todas as despesas são pagas. Quais despesas? As despesas que estão lançadas lá no plano de contas acima do grupo 200 e abaixo do grupo 899, lá no plano de contas, e apuradas no CMV, apuradas na 124. Aqui a gente traz uma fórmula só a título de conhecimento, que lucro é igual a preço de venda menos o CMV em valor, você vai ter o lucro em valor. E o percentual do lucro, preço de venda menos CMV, dividido por preço de venda, você vai ter o percentual do lucro aqui. Então, o lucro bruto, ele é igual às despesas operacionais e mais o lucro líquido, ou seja, temos que pagar as contas. Então, agora, a gente visualiza dentro aqui da rotina 514, aonde são os campos que a gente parametriza os percentuais de CMV. Aqui, ó, que eu coloco os percentuais de CMV e eu posso diferenciar tanto o CMV para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Mas quando é que se diferencia o percentual de CMV entre a pessoa jurídica e a pessoa física? Vamos lá. Isso pode acontecer, eu vou dar um exemplo, num estado que tenha um incentivo fiscal. Então, eu vou usar a Paraíba como exemplo. Tá aqui, ó, nossa Paraíba. Lá na Paraíba, nós temos um incentivo fiscal chamado TARI, certo? E o TARI, ele prevê um incentivo e um percentual de ICMS que vai ser pago pela empresa no momento que ela vende o produto. Só que o consumidor final, a pessoa física, normalmente, ela não é contemplada pelo TARI. Ou seja, a empresa, ela não tem o benefício para vender para a pessoa física. E isso vai fazer com que o percentual aqui, ó, ele se diferencie entre o PJ da pessoa física. Então, esse primeiro percentual aqui é o CMV para venda para empresas tipo jurídica e o segundo para pessoa física. Então, você vai diferenciar quando você tiver essa situação, um incentivo fiscal, você precisar diferenciar o CMV, aí você vai fazer esse cálculo e vai informar aqui dentro da rotina 514. Então, no meu exemplo aqui, eu levei em consideração 18% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS, ou seja, uma empresa do lucro real sem TARI, sem incentivo fiscal, certo? Que é a maioria das empresas que elas não possuem. Apenas alguns estados possuem o bendito incentivo fiscal, certo? Então, a maioria de nós mortais não tem incentivo fiscal nos seus estados. Então, eu segui a lógica de uma empresa que não tenha esse incentivo fiscal. Então, nesse momento, seria o PIS e o COFINS de 9,25% e o ICMS de 18%, que dá os 27,25% que eu parametrizei aqui dentro da minha figura tributária. Mas, Fábio, aonde eu coloco, então, o imposto de renda e a contribuição social? É aqui que mora o pulo do gato. Por quê? É muito comum a gente ver empresas colocando aqui dentro do CMV o IRPJ e o CSLL.
Tá errado colocar aqui? Bom, vamos partir do princípio das melhores práticas. Eu costumo dizer o seguinte: em todos os meus projetos de consultoria, os clientes que eu atendo, os treinamentos que eu ministro, eu oriento como uma boa prática colocar o IRPJ e o CSLL lá dentro do percentual da margem, para ser tratado como despesa operacional. Por quê? Mais uma vez, como eu estou falando de uma empresa de lucro real, nesse momento que eu vou vender, eu ainda não sei qual será o valor que eu vou pagar de imposto de renda e de contribuição social. Então, se eu não sei, eu não posso engessar o cálculo. Eu não posso falar que é 3%, eu não posso falar que é 2%, eu não posso falar que é 7%. Por quê? Porque eu ainda não tenho parâmetros para isso. Porque o que define o que eu vou pagar de imposto de renda e contribuição social é a apuração do lucro no trimestre. Certo? Então, é uma boa prática tratar isso dentro do custo operacional. Porque na hora que eu for apurar a minha lucratividade, eu vou saber que o meu imposto de renda e a minha contribuição social eu vou pagar dentro do meu custo operacional. Já o meu ICMS, o meu PIS e COFINS, que é totalmente calculável, por quê? Porque ele é fixo, ele é um percentual fixo em cima do meu preço de venda. Se eu faturar R$1 milhão, o PIS e COFINS, vamos imaginar que 100% dos meus produtos têm incidente de PIS e COFINS, eu faturei R$1 milhão, então eu vou ter 92 mil de débito, 92.500 de débito de PIS e COFINS, que vai ser apurado o meu crédito versus o meu débito, tá? Então é assim que o sistema, e é assim que a mecânica para a apuração do lucro, é a gente levar em consideração aquilo que é calculável e ele não tem uma variação. Já o imposto de renda e a contribuição social, eu não tenho como calcular ela em cima do preço. Por quê? Porque ela depende de outros fatores, tais como o lucro do negócio. Então, aqui, ó, eu trago para vocês a tela da 124, onde ele mostra o CMV e aqui, ó, o nosso lucro bruto. Agora, esse lucro bruto é o que a gente vai utilizar para pagar todas as despesas do negócio. Aí, eu quero chamar a sua atenção agora aqui, ó, para a composição do custo. Gente, o custo do produto é muito importante na composição e no uso das rotinas gerenciais do sistema Wintor. Se a empresa não tiver uma segurança no processo de entrada de mercadoria, de pedido de compra, de tributos de entrada, para que o custo da mercadoria fique correto, ela não vai conseguir fazer a apuração do lucro do negócio. E aí é como se a gente estivesse pilotando um avião e eu não tivesse um painel de bordo. Se eu não tenho a referência da margem de lucro do negócio, eu não tenho como tomar decisões sobre o meu negócio, tá? Então, assim, isso é extremamente perigoso. Entendam, o principal motivo que as empresas quebram no nosso país com menos de 2 anos de idade, o índice de mortalidade de empresas com menos de 2 anos no nosso país é altíssimo. E o motivo disso é falta de gestão. Isso que nós estamos abordando hoje aqui é puro conceito de gestão. Então, se você é da área de TI, ou se você é da área comercial, ou se você é da área contábil, é hora de entender que você tem uma Ferrari na mão, que é o sistema Wintor. Se não fizer uma gestão dessa informação de maneira correta, para que você tenha uma apuração correta aqui dos números, a empresa ela pode ter vários impactos negativos por causa disso, ok?
Então, aqui eu quero chamar a atenção, entrando num conceito que é o seguinte: aquilo que estiver dentro do CMV, ou seja, lembra que a gente falou sobre custo, nós falamos sobre os impostos de incidência geral, que é os impostos federais, falamos dos impostos estaduais, falamos de comissão, falamos de frete, que pode ser também colocado dentro do CMV. Tudo isso que está dentro do CMV, na hora que você for fazer o lançamento lá no financeiro para pagar as guias, é necessário que esse lançamento precise estar numa conta menor do que 200. Por quê? Isso daqui, ó, na rotina 124, isso daqui são todas as contas consolidadas abaixo de 200. Ou seja, são as contas menor que 200, menor que 200 é que vai compor isso daqui. Então, tudo que tiver dentro do CMV precisa ser no financeiro lançado em contas do plano de contas abaixo de 200, tá? Então, nós estamos falando de compra de mercadoria, é pago em contas do grupo 100. Quando você dá uma entrada numa nota fiscal, na hora que você faz a compra, dá uma entrada lá na 1301, de forma automática, ele já vai lá para a conta 101, que é a compra de mercadoria. Automaticamente, na hora que lança, que ele vai gerar o contas a pagar, ele já fica atrelado dentro da compra de mercadoria. Tá? Então, dentro da conta de compra de mercadoria. Na hora que fatura, ele já vai para a conta de faturamento. Na hora que faz uma devolução, ele já agrega para dentro da conta de devolução. Então, na hora que eu vou lançar uma guia de ICMS para pagar, tem que ser numa conta abaixo de 200. O PIS e COFINS, na hora que eu for pagar a guia, numa conta abaixo de 200. Ou seja, tudo que está contido dentro do CMV precisa estar dentro, abaixo do grupo 200 no CMV. Mas aqui tem um sinal de alerta e uma atenção especial, que é o seguinte: as contas abaixo do grupo 200, as contas abaixo de 200 e contas ocultas para 124 lá no cadastro, é necessário que elas sejam auditadas. Por quê? Para que isso aqui não se torne uma caixa de Pandora. Porque eles não aparecem de forma visível aqui dentro da 124. Então, é necessário que se estabeleça uma rotina de conferência, de auditoria. Aqui mesmo dentro da 124, você vai lá e faz a extração do relatório para poder ter essa informação em tempo real e acompanhar, para saber o que está sendo lançado e se tem coisas lançadas que está dentro daqui das contas abaixo de 200 e que não aparece na apuração do resultado. Então, por quê? Porque aquela parte de baixo ali da 124, onde estão as despesas, elas só aparecem as contas que são lançadas de 200 a 899 no grupo, ou seja, o grupo aqui ó, de 200 a 899 é que vai aparecer aqui dentro da 124 para você apurar e saber as despesas. Então essas são as despesas operacionais que estão relacionadas às despesas fixas e às despesas variáveis. Aqui é aquilo que eu mencionei sobre a 570. Olha aqui, ó, o flag. O flag restringir conta no balancete. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso daqui. Porque se você não tiver cuidado com essa questão, vai ficar contas ocultas dentro do balancete e que você não vai ter o controle disso dentro do sistema, ok? Pessoal, então muita atenção nisso daqui que eu acabei de mencionar para vocês, que é essa questão de restrição de contas no balancete. Então, nós temos que estar bastante ligados aí e auxiliar a diretoria
para poder fazer essa auditoria no balancete, essa auditoria em tempo real, aí acompanhamento das despesas dentro da empresa, ok? Então aqui a gente tem o rodapé da 124, onde eu tenho o totalizador das despesas, e aqui eu tenho o lucro líquido que é proveniente ali da nossa... do que sobrou do CMV, foi deduzido, o preço de venda menos CMV é o lucro líquido que sobrou. Então, um resumo aqui para vocês entenderem. Então, o CMV ele é calculado a cada venda, ou seja, na hora que você vende lá 316, ou passa um pedido pelo Força de Vendas, ou vende um cupom fiscal na 2075, ou na 2030 no Home Center, ou na 4116 do Home Center, toda vez o sistema grava, e ele grava numa granularidade máxima aqui, ó, que é por produto, fazendo com que você possa gerar aí vários tipos de análises, tanto em programas, em sistemas de business intelligence, né, e relatórios, você consegue ter uma riqueza de detalhes muito grande. O nosso CMV no Intor é uma simplificação do modelo contábil, então sempre que você estiver conversando com alguém, algum profissional da contabilidade, eles vão questionar, porque realmente o cálculo do CMV ele é um pouco diferente do modelo da contabilidade. Sempre utiliza o custo financeiro, é uma convenção dentro do Intor. E aí a pergunta, eu posso escolher o que entra no CMV? Tem formas de você tirar alguns elementos caso você queira. Então, por exemplo, eu posso incluir ou não a comissão. Tem um parâmetro lá na 132 que eu posso tirar a comissão. Aquele imposto de incidência geral, que é o 1908, você pode zerar ele, você não é obrigado a usá-lo dentro do CMV. Então, se você zerar, ele não vai aparecer, ok? Então, aqui nós temos também alguns parâmetros importantes, que é o cálculo do custo com crédito de ICMS, o cálculo do custo com crédito de IPI, o cálculo do custo com crédito de PIS e COFINS. Aquilo que eu mencionei para vocês. O pilar do cálculo do CMV é o custo do produto. Então, o principal pilar é o custo do produto. Se o produto não tiver com o custo correto, aí você não consegue ter uma rentabilidade correta dentro do sistema Wintor. Então, é um fator preponderante que precisa ser analisado aí pela diretoria e por vocês da área de tecnologia ou da área fiscal, precisa estar fazendo essa auditoria aí, ok? Então, pessoal, assim, esse foi o conteúdo que a gente preparou para vocês sobre CMV. Se ficou claro para todos vocês, nós queremos agradecer. Muito obrigado e até mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Sucesso. Quem ainda não estiver lá no grupo, a maior comunidade, o Intor, do WhatsApp, é o grupo Intor Analytics. A gente tem o maior prazer ali de contribuir, colaborar com toda a comunidade. Sucesso para vocês e até mais.